Diz a bibliografia aí sobre o tema, né, sobre os partidos políticos no Brasil, PSDB particularmente, que quando se propuseram o nome PSDB, Fernando Henrique gostou muito. Fernando Henrique disse que ele teria que ficar explicando para todo mundo o que era uma social-democracia. E que ali já havia uma percepção que o PT, sendo o partido operário, ainda que ali no início o PT se apresentasse como um partido ainda, digamos assim, mais radical, socialista, etc., iria convergir naturalmente para a social-democracia, como ocorreu. O PT hoje é um partido social-democrata. É um partido de esquerda social-democrata, o maior partido social-democrata do Brasil, um dos maiores do mundo. Foi exatamente o que aconteceu, né? E o Fernando Henrique, ali ele já, como sociólogo, ele já previa que o PSDB jamais poderia ser um partido social-democrata, né? Quer dizer, até porque o PSDB, e o Fernando Henrique sabia disso, não tinha base operária, né? Ele nasce de uma intelectualidade, né? Uma intelectualidade mais social-democrata, sim, mas é só uma intelectualidade do PMDB. Ele sai ali do PMDB, aquela ala mais à esquerda do PMDB, que vai fundar o PSDB. E sempre, o PSDB, na verdade, sempre foi um partido liberal. Tanto é que ele nunca foi conhecido como Partido da Social-Democracia Brasileira, apesar de estar no nome social-democracia. O PSDB sempre teve posturas mais liberais, tá? E foi conhecido pelo mascote, pelo tucano. Ninguém fala PSDBista, as pessoas falam os tucanos, né? E foi conhecido pelo mascote. Ao contrário do PT, por exemplo, todo mundo fala petista, conhecido pelo partido. Ninguém fala os estrelas vermelhas, ou algo desse tipo, né? Mas o PSDB é os tucanos. Bom, e aí, avançamos aí, né, na política brasileira. Com o tempo, o PSDB vai chegar ao governo federal, dois governos de Fernando Henrique, mas a partir de 2002, com a eleição do Lula, o que ocorre? Né? O PT ocupa definitivamente, principalmente após chegar ao governo, né, e após a carta ao povo brasileiro do Lula, ele ocupa definitivamente esse lugar, né, da social-democracia, esse lugar do centro-esquerda, esse lugar da social-democracia, e o PSDB fica sem um lugar. Por quê? Porque a partir daí, as pessoas começam a identificar o PT como um partido que não rompe, né, com o modelo econômico liberal, né? O PT nunca rompeu lá com o tripé econômico, mas ao mesmo tempo um partido, por ser social-democrata, que implementa as reformas, né, dentro do sistema capitalista, que vão levar ali dentro do próprio sistema a condições de vida melhor para o povo. Bolsa Família, as várias medidas do governo, incentivos para aumentar o número de pessoas das classes C, D e E indo para a universidade, né? Políticas de distribuição de renda, em geral, tudo isso que se espera de uma social-democracia. A preservação, né, e a luta pelos direitos dos trabalhadores, que a gente vê agora, né, na luta pelos direitos dos trabalhadores dos aplicativos. Então, o PT ocupa esse lugar de uma social-democracia. O que é uma social-democracia? É um partido, né, de esquerda, mas que não se coloca como um partido revolucionário, né, que não se coloca, né, porque não há no nosso horizonte próximo agora, pelo menos, um rompimento com o sistema capitalista. Então, você é um partido reformista, né, um partido social-democrata, que reforma o sistema, garantindo a maior distribuição da renda,
né, a maior distribuição do poder político entre o maior número possível de pessoas, que, na verdade, é o papel de qualquer governo, deveria ser o papel de qualquer governo, né, diminuir, né, né, a disparidade entre os muito ricos e os muito pobres e garantir maior acesso aos bens comuns, né, garantir maior acesso à educação, maior acesso à justiça, maior acesso à saúde e, ao mesmo tempo, fazer com que essa disparidade econômica entre os muito ricos e os pobres venham diminuindo, como aconteceu em todos os governos sociais democratas da Europa, França, Alemanha, os países nórdicos que aqui no Brasil são tão festejados, Finlândia, a melhor educação do mundo, sim, mas a melhor educação do mundo, né, vem acompanhado com um país, né, onde todos têm acesso aos bens comuns, né, transporte público de extrema qualidade, saúde, né, o desnível entre os mais ricos e os mais pobres não é um fosso gigantesco como o do Brasil, né. Então, mas as pessoas, quando aqui no Brasil falam da Finlândia, olha só para a educação e esquece o resto, né, porque isso é muito comum no Brasil, né, isso é muito comum, né, fazer análise e ver só um tópico e não ver os outros, principalmente na grande mídia, né, mas a grande mídia é assim mesmo, né, você quer... os analistas da grande mídia, eles conseguem, né, pegar assim, eles conseguem fazer análise, se eles fossem fazer análise culinária, né, eles pegassem uma salada de frutas, eles fariam análise só da banana e esqueceria de todas as outras frutas, o leite condensado, de tudo. Eles ficariam ali, só viriam a banana dentro no meio da salada de fruta. Eles são assim mesmo, né? Eles não conseguem ver o todo, né? Eles não conseguem ver o todo, eles só veem o particular, e aí julgam o todo pelo particular, né? É incrível isso, né? É uma coisa uma análise meio antes é uma análise ali meio antes do século XV, né? Mas vamos lá. Nesse exato momento, nós estamos tendo aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. Enchentes que já houve o ano passado, se repetem novamente pelo quê? Pela crise climática, né? A gente tende a chamar de aquecimento global, né? Lógico, ela é provocada pelo aquecimento global, mas o nome é aquecimento global, e eu acho até que a gente precisa parar de usar aquecimento global, começar a usar crise climática, porque o aquecimento global leva as pessoas, infelizmente, muitas pessoas, eu converso muito com pessoas, né, com as pessoas, com a população, e quando você está conversando com as pessoas, você fala aquecimento global, você fala, mas tem lugar que as pessoas estão morrendo de frio, tem lugar que está aumentando o frio. Por quê? Porque você fala aquecimento, as pessoas acham que vai só aumentar o calor. Tá? Mas está chovendo, é chuva, não é as pessoas morrendo de calor. Em tal lugar aumentou o frio em tal lugar. Então, tá vendo? Você fala de aquecimento global, mas ainda neva. Então, eu acho que mudanças climáticas seria um vocabulário mais interessante para a gente usar. Né? Sim, o aquecimento ele é a causa. Causa do quê? Das mudanças. Como a gente tem usado a causa para nomear o fenômeno como um todo, isso tem como causa, né, uma falta de entendimento do fenômeno em si por parte das pessoas. Bom, tá aí, né? Tá aí. Todo mundo fingindo que não existe, mas está lá no Rio Grande do Sul a prova cabal das mudanças climáticas. Não, tá? Não existia chuvas e enchentes nessa intensidade todo ano no Rio Grande do Sul. Isso é algo novo, até porque se existisse daquele jeito todo ano, ele teria inviabilizado, né, o Estado ter se transformado nesse Estado rico, ou as pessoas já teriam adaptadas, porque se é algo que ocorreu durante centenas de anos, as pessoas não teriam construído casas nos lugares que alagam, teriam se adaptado ao fenômeno. O fenômeno causa esse extremo prejuízo
né, principalmente humano, né, mas também, né, econômico. Eu digo principalmente humano porque, assim, a parte econômica você sempre pode resolver, mas as perdas humanas nunca, né. Teria você tudo, assim como já teria sido feito, né, para evitar um mínimo, mas não foi. Por quê? Porque é algo novo, tá? É algo novo. E de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é do mundo inteiro, tá? A responsabilidade é do mundo inteiro. Com certeza, a responsabilidade é do modelo de crescimento econômico que nós utilizamos e que forçosamente nós precisamos repensar nele. E por que eu estou ligando isso daí ao PSDB? O governador é do PSDB, o Eduardo Leite. Bom, o governador é do PSDB, o governador Eduardo Leite, e o PSDB, né, soltou uma nota sobre isso. Gente. A nota que o PSDB soltou, eu vou ler a nota, tá? Eu vou ler. Ela diz o seguinte, ó. O presidente, abre aspas, para a nota que é assinada de acordo aqui com a reportagem da CNN, pelo Marconi Perillo e o deputado federal Aécio Neves. Já diz muito, né? Abre aspas. O presidente Lula chegou mais uma vez com atraso ao Rio Grande do Sul, mesmo no auge da tragédia que já contabiliza inúmeras vítimas desde o início da semana. O presidente preferiu priorizar os seus interesses partidários, participando de um comício para o seu candidato à prefeitura de São Paulo, financiado com dinheiro público, pelo qual já responde à justiça. Sobrevoo fotos de divulgação tiradas por seu fotógrafo particular e declarações à imprensa não diminuirão o sofrimento pelo qual passam milhares de gaúchos. Diante da situação dramática do Rio Grande do Sul, cuja população foi gravemente atingida pelas recentes chuvas, o que se espera do presidente da República é que haja nesse grave momento que não haja nesse grave momento qualquer tipo de discriminação em razão dos posicionamentos políticos ou do partido ao qual pertence o governador Eduardo Leite. Fecha aspas. Primeiro, dessa nota é porque o PSDB ainda está se dando, né, ao luxo de falar o partido, né, como se o PSDB ainda tivesse essa relevância toda. Até parece que o PSDB é o partido da oposição, né, que o Lula dorme preocupado com a oposição do PSDB. Né, o PSDB que eu acho que agora não tem nenhum senador, se tem um só, né. Cara, a oposição passou para o PL, passou para os bolsonaristas, né? E essa nota, por isso que o nosso tucano aí, o nosso tucano bolsonarista aí na vitrine, né? Essa nota, ela é uma tentativa do PSDB de querer ocupar justamente o lugar do bolsonarismo como oposição, de se achar que eles são uma oposição. Eles não são mais uma oposição, né, que tira o sono do PT e do Lula. Bom, acabou. O PSDB hoje é um partido de segunda, se não terceiro colocação. Tá? O PSDB está ali no nível de outros partidos menores. Tá? O único grande partido de esquerda hoje no Brasil é o PT. E partidos de direita, tem partidos maiores, lógico, o PMDB, União Brasil, o PL, o PSDB foi jogado em segunda categoria. Foi jogado ali no segundo, é um partido pequeno hoje. Partido médio para pequeno, tá? É outra discussão, mas eles ainda se veem como aquele partido que foi oposição até 2014, sendo que foi as próprias ações, né, do Aécio Neves, né, ali contestando a eleição, não sei o que afundaram o PSDB, né, que permitiram, junto com a Lava Jato, né, principalmente com a Lava Jato e toda a perseguição jurídica ali, né, ao Lula, que fez surgir o bolsonarismo, que jogou a pá de cal em cima do PSDB e ocupou o lugar do PSDB como oposição ao PT, né? E hoje a oposição é o PL, né? Mas
É isso, o PSDB é um partido pequeno que ainda está se pensando como um partido grande. Sobre a questão do Lula não prestar ajuda, olha, acesse as redes sociais, acesse aí os comentaristas, vários comentaristas, vários têm aparecido aí. O Lula deslocou as Forças Armadas, deslocou, colocou à disposição ali do Rio Grande do Sul todos os ministérios, o Ministério da Justiça está ali, né, se colocou à disposição, foi enviado helicópteros, está sendo enviado ajuda humanitária e tudo mais. O Lula fez muito, está fazendo muito para poder diminuir ali né, os efeitos. Lógico que, por exemplo, helicópteros não podem decolar em qualquer tipo de tempo, né, porque senão coloca em risco a vida dos próprios pilotos. Então, depende da intensidade da tempestade, o próprio helicóptero não pode fazer o salvamento. Né? Você tem essas questões logísticas que, infelizmente, quando a pessoa fica usando para fazer politicagem, como é essa nota do PSDB, né, para tentar se colocar como oposição, né, e fazer essa nota politiqueira, né, infelizmente, aí as pessoas, né, também não levam em consideração a questão logística, por exemplo, dos helicópteros. Mas o governo federal tem feito tudo o possível, né, tem se deslocado para fazer, muito mais do que presidente anterior aí, que estava andando de jet ski quando estava acontecendo as mesmas coisas, né? Não, o Lula, inclusive, telefonou para o Eduardo Leite, conversou com o Eduardo Leite, e dessa vez o Lula fez uma coisa certa. O PT, o Lula, começa a usar as redes sociais de forma correta. Gravou a conversa, né, com o Eduardo Leite. Né? Gravou a conversa com o Eduardo Leite e disponibilizou nas redes sociais. Né? Tem feito a coisa certa, usado as redes sociais para divulgar isso. Aí disse que o presidente iria dar um sobrevoo, assim, você precisa ver as condições, né, do que está acontecendo. Mas as Forças Armadas estão lá fazendo seu papel, né? A Força de Segurança Nacional foi deslocada, o Ministério da Justiça está lá, os outros ministérios todos estão ali, né, ajudando. Então, já estão enviando recursos e já está se pensando no pós, né? Quando você tiver esse primeiro, assim que as chuvas pararem, né? E você tiver essa primeira leva, né? De enfrentamento, né, você vai precisar reconstruir. Então já está ali pensando, né? Que você vai precisar mandar mais recursos para o Estado. Tá bom? É lógico, tá, que isso tudo, a partir desse momento, a gente não vai poder mais esperar esse tipo de coisa sempre acontecer e vai acontecer cada vez mais. Tá? É necessário, inclusive, tá, você aumentar os recursos para o Ministério do Meio Ambiente, né, que hoje também é o Ministério do Meio Ambiente e Crise Climática, e que os próprios estados criem os seus ministérios de crise climática, como o Rio Grande do Sul deveria ter feito, criar um ministério de crise climática, tá? Estudar a crise climática, porque prefeitos não podem, a prefeitura, o município, ele é uma entidade pequena relacionada ao Estado, né? E o Estado precisa estar preparado também para esses enfrentamentos, porque provavelmente se ocorreu esse ano no Rio Grande do Sul, ocorreu o ano passado, vai ocorrer sucessivamente a partir de agora. Agora, se você é um negacionista climático, é muito difícil, né? Porque você fica naquela ideia de que isso é uma chuva extemporânea. Não é, isso é resultado da crise climática. Esse tipo de coisa só tende a aumentar enquanto nós não resolvermos esse problema. Bom, e aí, né, mas você tem as questões que têm que ser resolvidas agora, né? Que tem que ser ajuda humanitária. O ano passado, quando houve esse mesmo
incidente, né, que não posso mais dizer que é um incidente, né, mas vai se tornar cada vez mais um ciclo. O MST distribuiu 30 mil marmitas para as pessoas. Tem vídeo do próprio governador falando com o MST. E aí o jornalista Reinaldo Azevedo cobrou que o agronegócio fizesse algo, né? Afinal de contas, eles são os grandes produtores de alimento, não podia doar alimento para as pessoas nesse momento de crise. Eles soltaram uma nota dizendo que vão usar dos seus parlamentares para pressionar o governo para fazer algo a nível do parlamento, né? E o Reinaldo Azevedo, no programa dele, volta a falar, não, mas eu quero ver algo feito agora, porque voto em parlamentos, em coisas que vão demorar dias ou às vezes meses, que é necessário, sabe? Mas e o agora? E o agora, né? E depois, eu vi um vídeo também na internet de um senador do agronegócio falando, quem deveria fazer alguma coisa, despender recursos, são as ONGs, porque não é elas que acreditam em crise climática, né? Sim, muitas ONGs aí estão aí, né, para alertar sobre a crise climática, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá? E justamente aqueles que, que exploram o meio ambiente, a natureza, sem pensar na crise climática, é que deveria agora estar ajudando, mas não fazem. Tá? E eu não estou dizendo que a gente não deve ter, né, agricultura, não é isso, tá? Mas que você deve praticar uma agricultura, você deve fazer que a industrialização do país, a agricultura, cresçam levando em consideração o menor impacto possível ao meio ambiente, né? Mas você vê assim, o MST sempre está disposto ali a ajudar, né? Outros grupos também. E esse pessoal, pelo próprio resposta ao Twitter do Reinaldo de Azevedo, e por essa fala desse senador, né, você demonstra ali, né, o quanto, né, não estão dispostos, né, a se mobilizar com ajuda humanitária nesse momento, né? E inclusive é um dos setores que mais recebe benefícios do poder público, né? Que mais tem o chamado plano safra, né? Que mais recebe benefícios, né, do poder público. É isso, né, gente? Infelizmente, o Brasil tem essas características, né? E por isso, a gente precisa, né, cada vez mais, nesse país, lutar pelas reformas necessárias. Tá? É difícil? É. Felizmente, nós estamos numa situação atual que nós temos um Congresso onde você tem uma grande maioria de extrema-direita. Né? Extrema-direita que, nesses momentos de crise, some. Né? Vocês viram os deputados, os senadores da extrema-direita aí, né? Andando nos lugares? Não, é só notinha na internet e no Twitter. Mas não vão lá, não agem para poder realmente ajudar as pessoas. É só notinha no Twitter. Nada de prático, né? Só nota no Twitter. E o PSDB, com essa última nota deles, né, tenta aí se transformar num partido bolsonarista, não vai conseguir, né? Mesmo se conseguir, vai ser terceira classe dentro do aspecto do bolsonarismo. Também não consegue se firmar como social-democrata, tá? Não consegue se firmar, até porque não tem base operária, não tem base de povo, está fadado, sim, a desaparecer. É isso, tá? O PSDB está fadado a desaparecer. Não existe mais um lugar para o PSDB. O Fernando Henrique já notou lá no começo que o lugar que o PSDB começou era um não lugar, né? Era um não lugar, porque era um lugar que ele não era reconhecido como dentro daquele lugar, tanto é que nunca foi realmente reconhecido como uma social-democracia. Né? Ele era o partido liberal possível nos anos 90, e por isso ocupou esse lugar de partido liberal dos anos 90. Nunca realmente foi uma social-democracia. A partir do momento em que o PT ocupa esse lugar definitivo da social-democracia, né,
esse de partido de centro-esquerda a partir das eleições do Lula, o PSDB só vai desaparecendo. No início é o único grande partido que ainda congrega as oposições, mas com o surgimento do bolsonarismo, o PSDB definitivamente decai, e hoje, né, ele continua ocupando um lugar, né, mas ainda fala como se fosse aquele grande partido ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, do qual ele não é mais. Né? Hoje o PSDB é um ratinho que quer o Rá com um urso, né? Mas é só um ratinho. É só um ratinho. Ou melhor, um tucaninho. Um tucaninho que quer ficar verde amarelinho para caber dentro do bolso dos bolsonaristas. Não vai acontecer. O PSDB está fadado ao fim. Talvez sobreviva aí como pequenos partidos, mas em determinado momento, inclusive, vai desaparecer. Porque pelas novas... devido a... Já precisa, para existir, ser uma federação com cidadania. Mas logo, logo vai se fundir com cidadania ou com outros partidos ou vai acabar desaparecendo mesmo. Tá? PSDB já era. PSDB. Então é isso. Né? Toda a nossa solidariedade ao povo rio-grandense, né? Ao povo do Rio Grande do Sul. Espero que o governo federal consiga levar toda a ajuda possível para o povo do Rio Grande do Sul. Tá bom? Espero que as ONGs, os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda como o MST, façam aquilo que a ultradireita, né, e façam aquilo, né, que tudo indica o pessoal do agronegócio não quer fazer em prol de ajudar essa população, tá? Não está disposto a fazer, pelo menos, né, pela resposta que deram ao Reinaldo de Azevedo, e pela fala desse senador aí, que espero também não seja a posição de todos ali, tá bom? Está na hora desse pessoal começar a olhar, né, tirar essa carapaça dura aí de bolsonarista e começar a olhar para os partidos que realmente trabalham, né, e que realmente trabalharam, porque foi no período dos 2 primeiros governos Lula que o agronegócio mais cresceu no Brasil e mais se posicionou como um grande agronegócio do mundo, e reconheçam isso, tá? Reconheçam isso, reconheçam o que o governo Lula fez, tá? O que o PT fez pelo agronegócio no Brasil. Foi muito mais do que o PSDB tinha feito. Foi muito mais do que o próprio Bolsonaro fez durante os 4 anos do governo dele. Tá? E que para com esse ranço contra um governo, contra um presidente, tá? Que sempre ajudou o agronegócio no Brasil, sempre. Tá? Mas espero que eles venham agora se mobilizar mesmo, tá? Assim, que venham se mobilizar, inclusive ao lado das ONGs, ao lado do MST, para ajudar o povo rio-grandense nesse momento, tanto necessidade. Né? Que o governador Eduardo Leite trabalhe intensamente com o governo federal e com os prefeitos, independente de qualquer partido, seja de direita, de esquerda, extrema-direita, para sanar os problemas que estão tendo colocado agora. E que notas politiqueiras como essa do PSDB não ajudam em nada. Tá? Como essa do senhor, desses representantes do PSDB, não ajudam em nada. Tá? O que ajuda agora é a mobilização. Mas o que é também extremamente necessário é que, a partir de agora, né, essa extrema-direita ali tá, com essa ideia de que essas chuvas são extratemporâneas, que comecem a estudar a sério a crise climática, né, que o problema da crise climática seja levado para as escolas, tá, que quando o professor falar de crise climática em sala de aula, não seja colocar esse professor, é o professor de esquerda que vem falar da crise climática, não. Que a população rio-grandense, como de todo o Brasil, entenda o que é a crise climática, né? Que o governo do Rio Grande do Sul, né, crie uma secretaria, né, ou associada ao meio ambiente, ou os própria, para trabalhar com a questão da crise climática,
e que o Estado venha a criar, né, órgãos, né, próprios para debelar o máximo possível os efeitos da crise climática, que veio para ficar. Talvez a gente consiga nos próximos anos, né, isso vai ser só a médio ou a longo prazo, né, debelar esses efeitos, talvez, mas isso vai ser algo que vai depender não só de um Estado, não só do Brasil, mas a nível mundial. Só que enquanto essa extrema-direita ficar solapando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todos, né, os fóruns, todas as medidas para conter a crise climática, isso só vai piorar, tá bom? Pessoal, dá o like, distribui o vídeo, comentem, tá bom? Isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? Toda a nossa solidariedade ao povo rio-grandense, né? Ao povo do Rio Grande do Sul, que passa por esse momento dramático, tá bom? E, felizmente, eles têm um governo federal de verdade dessa vez, pronto para poder ajudar. Com certeza, o presidente Lula não estaria andando de jet ski nesse momento. Com certeza. Ele está lá, levando solidariedade, todos os recursos possíveis do governo federal para o povo rio-grandense. Até, pessoal. Sul rio-grandense. Até.